Amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, boa noite para Cláudia, para Jéssica, para Elizabeth, para Deise, para Duda, para Eliane, bom ver você, Eliane, amém, a paz, amém. Amém. Para Maria Oliveira, para Michele, para Dona Maria, Fabiane, para Edna, para Nestina. Amém. Dona Maria, que bom ver a senhora. Eu sei que se a senhora tá aí é porque a senhora tá bem, glória a Deus. Toda vez que eu vejo a senhora na aula, eu sei que a senhora tá bem, glória a Deus. A Jéssica, fiquei com saudade, né, Jéssica? Ontem você não conseguiu entrar na aula, amém. A paz do Senhor Jesus, que bom que você entrou hoje, amém. A paz do Senhor Jesus. Tem uma pessoa que entrou agora, a paz do Senhor Jesus pro Rigino, né? A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, viu? Amém. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, né? O pessoal do áudio, amém. Hoje a gente vai falar sobre um salmo, né? Um salmo, capítulo 18, salmo 18, né? A gente vai perceber uma coisa, né? Deixa eu só ver que a Fabiane escreveu alguma coisa. Amém, amém, Fabiane. Deus abençoe a nossa aula. Amém, amém, amém. Hoje no Salmo 18 a gente vai perceber uma coisa, gente. Ontem a gente fez a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 22, né? E o Salmo 18 é igual, gente, o segundo livro de Samuel, capítulo 22. Tem a diferença de alguns pontinhos pequenos, não tem muita diferença. Parece que foi replicado, né? Parece que pegou lá o segundo livro de Crônicas, segundo livro de Samuel, capítulo 22, e repetiu ele E Gino, eu vou pedir para você, por favor, colocar seu microfone no mudo, tá bom? Amém, obrigada, viu? Aí no final da aula pode liberar e a gente conversa, tá bom? Obrigada, senão meu eco volta da minha voz, amém, e atrapalha minha concentração. Amém. Então, gente, a gente vai observar que, na verdade, é igual. O segundo livro de Samuel, capítulo 22, é igual ao Salmo 18. Se você pega o segundo livro de Samuel, capítulo 22, e abre também o Salmo 18, você vai ver que é o mesmo contexto. É a mesma coisa que está sendo falada. Existe uma coisa ou outra ali que é colocada diferente, né? Mas é bem pouca. Mas eles falam sobre o mesmo momento. Eles estão se referindo ao mesmo momento histórico, né? Tanto que o nome do Salmo 18 é o mesmo nome que leva o capítulo 22 do segundo livro de Samuel. É o mesmo momento histórico, tá? Então, por que eu tô explicando isso, né? Porque ontem, né, a gente teve uma aula de 1h30, por aí, né? Para eu explicar o capítulo 22. Por quê? Porque o capítulo 22 fala sobre a inexistência de culpa, né? Fala sobre isso. E esse Salmo 18 também vai falar sobre isso, porque eles são repetidos, né? E tanto o Salmo 18 como o segundo livro de Samuel, capítulo 22, nos levam a algo que está no Novo Testamento, né? Que nos é falado no Novo Testamento, que é sobre a inexistência de culpa. Quando a gente se torna filhos de Deus, quando a gente renasce em Cristo, já não temos mais passado, já não há mais acusação, já não há mais condenação, já não temos mais culpa, né? E é sobre isso. E esse Salmo 18 é também sobre isso, né? É sobre o perdão de Deus, né? O perdão que apaga nossas transgressões. É um perdão que apaga o nosso pecado. É um perdão que nos limpa, né? Que tira a sujeira do pecado de nós. A gente não tem mais aquela sujeira, né? Grudada na gente, né? E é isso. E eu falei muito sobre isso na aula de ontem. Deu 1h30 eu falando sobre isso. Eu até falei sobre Maria Madalena. Então, gente, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer uma leitura bem dinâmica, tá? Do capítulo 18, porque, na verdade, o capítulo 22, toda a aula que eu dei ontem do capítulo 22, ela serve para esse capítulo de hoje. Então, quem não assistiu a aula de ontem, eu sugiro que volte até a aula de ontem e assista, tá bom, gente? Porque aí vocês vão conseguir entender esse Salmo 18 também, tá? Porque senão vai ficar hoje uma aula de 1h30 também, né? Eu acho que não tem necessidade se eu falei ontem sobre a mesma coisa, né? E é o mesmo texto. O capítulo 22 e o Salmo 18 é o mesmo texto, né? Tem a mudança de um ponto ou outro, que é o que eu vou frisar aqui, né? O que for diferente aqui eu vou frisar, porque a gente não viu ontem. Mas o que é igual, não. Eu não vou frisar, tá bom? Como eu fiz ontem, eu vou fazer hoje. Então, eu vou ler cada versículo, não como tá
na minha tradução da minha Bíblia, mas eu vou ler do meu jeito, traduzindo para ficar mais fácil, né? Então eu vou ler, tornando o texto mais simples para você ir ouvindo e já entendendo o que está acontecendo aqui, tá bom? Então eu sugiro para vocês voltarem para a aula de ontem, tá bom? Amém. Mas eu vou falando por cima aqui alguns pontos, tá? Mas os detalhes eu dei na aula de ontem, tá? Para não ficar uma aula muito extensa hoje, cansativa, né? Eu sugiro voltar para a aula de ontem. Amém. Então agora eu vou orar, tá bom? Fazer a oração e a gente começa o estudo do dia. Amém. Salmo 18. E na quinta-feira, gente, a gente vai ter uma aula maravilhosa, uma aula muito legal na quinta-feira. A gente vai estudar o segundo livro de Samuel, capítulo 7, que é quando Deus faz uma promessa para Davi e diz que de Davi virá o Messias. E essa aula vai ser extraordinária, gente. A gente vai falar sobre Jesus na quinta-feira. Então, amém, tá? Amém, glória a Deus. A gente já tá indo, semana que vem a gente já vai começar a ver os filhos de Davi grandes, tá? Então a gente já vai ver que eles vão dar pro trabalho na semana que vem. Amém. E essa semana a gente vai falar sobre Jesus, tá? Amém, glória a Deus. Então eu vou orar agora e a gente começa o estudo do Salmo 18. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Meu Deus, obrigada. Senhor, que o Senhor se revele para cada um de nós, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos modifique, que o Senhor liberte as nossas mentes, os nossos corações. Meu Deus, crie em cada um de nós um coração bom, Pai. Amém. Meu Deus, que a Tua palavra venha a produzir os efeitos dela sobre cada um de nós. Que a Tua palavra venha a nos convencer dos nossos pecados. Que a Tua palavra venha nos levar ao arrependimento verdadeiro. Que venhamos a ser transformados, que venhamos a aprender mais de Ti, que venhamos a caminhar cada vez mais na Tua presença, que venhamos, meu Deus, em nome de Jesus, a Te conhecer cada vez mais, amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Salmo 18, gente, como eu havia dito, é um momento histórico, o mesmo momento histórico que é o mesmo momento histórico que está no segundo livro de Samuel, capítulo 22. Qual que é o momento histórico que a gente falou ontem, né? Parou as guerras, não está tendo mais guerra em Israel. Davi venceu todas as guerras, né? Davi sujeitou todas as nações a ele. Então agora ele é dono de várias nações. Ele manda nos reis de outras nações. Ele manda nos filisteus, ele manda nos moabitas, ele manda nos amonitas, ele manda nos sírios, né? Então a gente viu isso já. Então tá nesse momento histórico, onde agora ele já manda em todo mundo. Ele já agora manda em todo mundo, não tem mais guerra, tá paz agora. Então surge, né, esse salmo, ele escreve esse salmo em agradecimento a Deus, porque Deus o livrou de todos os inimigos, né? E esse salmo também, ele fez em agradecimento a Deus, por Deus ter livrado ele de Saul, tá? Mas como eu havia falado na aula de ontem, esse salmo é um salmo que é do tempo em que ele já é rei, porque ele fala nesse salmo que outras nações estão sujeitadas a ele. Então ele já é rei, né? Então ele já é rei de Israel, tá? Então agora eu vou fazer a leitura, tá bom? Do capítulo 18 do livro de Salmos. Diz assim no versículo 1: Ó Senhor Deus, como eu te amo, o Senhor é a minha força. Versículo 2: Deus, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e é o meu libertador. O meu Deus é uma rocha onde eu me escondo, pois é Ele que me protege como um escudo. O meu Deus é o meu abrigo, e com Ele eu estou seguro. Versículo 3. Eu já falei, tá, gente? Na aula de ontem foi a mesma coisa, tá? Vocês vão ler na sua Bíblia, não vai estar escrito igual eu tô falando. É o que eu disse, é a minha tradução. Então, para tornar mais fácil o que tá escrito, eu tô trazendo para uma linguagem mais fácil. Então, eu tô explicando aqui o que tá escrito, tá bom? Então, amém. Então, não tem muito o que explicar, foi o que eu disse, né? As coisas que eram para explicar, eu expliquei na aula de ontem. Algumas eu vou tentar explicar hoje, mas para não ficar uma aula muito extensa, tá bom? Versículo 3, Davi continua agradecendo a Deus. Davi fala assim: eu clamo a Deus pedindo ajuda, e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem a Deus, o Senhor. Versículo 4. Você vê que é realmente igual o capítulo 22 do segundo livro de Samuel, né? Então, no versículo 4, Davi continua:
eu estive cercado de perigos de morte, e ondas de destruição rolaram sobre mim. Versículo 5. A morte, ela me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. Como eu disse ontem, o contexto desse salmo, né, é que Davi vai começar a relatar para a gente como ele sentiu o livramento de Deus. Então, se ele sentiu que Deus o livrou, ele vai mostrar para a gente qual que era a situação em que ele se encontrava. E é isso que ele está tentando descrever para a gente. Qual é a situação que ele se encontrava? A situação de morte. Era morte na certa. Ele está querendo dizer para a gente que não havia saída, né? Ele se viu rodeado de inimigos, e os inimigos eram mais fortes do que ele, mais poderosos do que ele, e a morte era certa. E era assim que ele se encontrava. Ele sentia que a sepultura já estava aberta para ele, né? Ele sentia que a morte já tinha enlaçado ele e ele ia ser pego. E é isso que ele está querendo mostrar para a gente, né? Da onde Deus o livrou, do impossível. Ele via que ali não havia saída, né? Então, no versículo 6, Davi continua falando. Então, né, ele se encontrou desesperado, né? Então, ele não via mais saída, era um problema enorme, aquele problema era maior do que ele, e ele não conseguia lutar com as forças dele, ele não conseguia arrumar estratégia, não havia nada que ele fizesse que ele conseguisse sair daquele problema. E então, no desespero dele, ele decidiu orar a Deus. Ele diz no versículo 6. Então, ele pediu para que Deus o ajudasse a sair daquela situação. E então, Deus ouviu a oração de Davi. Lá da morada dele, Deus ouviu o grito de socorro de Davi e foi socorrê-lo. Então, a gente lembra, né? Eu falei isso na aula de ontem. No livro de Samuel, você não vê detalhes da guerra, né? O autor, o narrador, né? Os narradores do livro de Samuel, ele não tem interesse de falar pra gente como que foi as guerras. Por quê? Porque a gente já conhece o Deus de guerra. O Deus de guerra já foi apresentado pra gente em Josué, já foi apresentado pra gente em Êxodo, já foi apresentado pra gente em Juízes. A gente sabe já como Deus é. Deus é um Deus de guerra que abre o mar. A gente sabe que Deus abre o Rio Jordão. A gente sabe que Deus é um Deus que lança fogo. A gente sabe que Deus é um Deus que faz a terra tremer e os inimigos ficarem tão confusos ao ponto de se matarem. Então a gente já sabe de tudo isso, né? Já foi dito pra gente sobre tudo isso. Então, o livro de Samuel não tem esse interesse de falar isso pra gente, porque a gente já sabe, os livros anteriores já falaram, então ele não tem esse interesse, né? Mas agora, né, a gente vê no livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, não detalha guerra nenhuma, só fala que Davi venceu, né? A guerra mais detalhada é a do capítulo 10, por causa do pecado de Davi, ela é detalhada, né? Mas agora, nesse salmo, assim como no capítulo 22, Davi começa a dar uns detalhes pra gente de como ele venceu as guerras, né? Porque até então, no livro de Samuel não tinha muitos detalhes, né? A não ser no capítulo 22. Então, a gente não vê muitos detalhes do narrador. Mas no cântico de Davi, no salmo de Davi, ele relata como que foi que isso aconteceu. Então, ele vai começar a descrever um cenário onde ele se sentia apertado pelos inimigos dele, né? Ele olhou e viu que os inimigos dele eram muitos. A gente lembra que realmente, gente, era impossível vencer. A gente lembra que com relação aos sírios, só uma das batalhas a gente viu. Os sírios, eles tinham 7.000 carros de guerra. Fora cavaleiros, fora a infantaria, então fora os soldados de chão, fora os homens a cavalo, eles tinham 7.000 carros de guerra. Era impossível. Gente, a gente lembra que Israel não tinha nem espada. Israel não tinha ferreiros, né? A espada de Israel era de madeira, né? Eles lutavam com pau e pedra. Era assim que o povo de Israel lutava. Eles não tinham espadas, eles não tinham armas de guerra, né? A gente lembra que ficava com os reis, né? A gente lembra disso com Saul e Jonatas, né? Eles ficavam com as espadas, né? Os escudos, ficavam com a guarda real e com os reis. Então, era impossível vencer. Era realmente impossível vencer os sírios, os amonitas, né? Era impossível vencer todas essas nações que Davi venceu. Então, Davi conta pra gente como foi que ele venceu. Como? Deus deu um livramento, né? Deus o acudiu. Deus o ajudou, né? E ele começa a descrever essa cena pra gente. Ele começa a falar que quando ele olhou e viu aquele exército enorme, aquele monte de gente vindo, ele falou, não, é morte na certa.
eu vou morrer, eu não tenho como lutar contra esse monte de gente, é impossível, humanamente impossível. Aí ele começou a pedir ajuda para Deus, ele começou a orar pedindo para Deus ajudar. E então Deus, lá dos céus, né, ele diz aqui lá do templo, né, a gente lembra que Davi tem esse pensamento de que Deus está no templo, né, tanto é que ele quer construir um templo para Deus, porque ele tem esse pensamento de que Deus está encaixotado, né, a gente vai ver que Salomão mais para frente, ele entende, ele não tem esse pensamento, Salomão entende que Deus não pode ser encaixotado, que Deus não pode ficar ali naquele lugarzinho, né, mas Davi tinha esse pensamento, né, então Davi fala, né, que lá do templo, lá da arca, né, Deus ouviu Davi, e então mandou ajuda para Davi, e agora ele vai começar a descrever como ele escreveu no capítulo de ontem que a gente estudou. Ele fala que ele começa a orar a Deus, né? E Deus, então, né? Tava um céu aberto, né? Começou uma guerra, o céu estava totalmente aberto. E porque para guerrear eles têm que guerrear com um tempo bom, né? Um tempo aberto, um tempo bom para conseguir ver quem é o inimigo, né? Senão vai matar o próprio aliado. Então o tempo tá aberto e Davi fala que começa a orar a Deus, então Deus responde. E Deus começa a manifestar a sua resposta produzindo nuvens, né, no céu. Nuvens cinzas, né? Nuvens de chuva, nuvens carregadas. Então o céu se torna escuro. Então, quando o céu se torna escuro, Deus começa a lançar, né, a mandar trovões, né? Então começa a vir aquele estrondo do trovão, aquela voz potente, né? Que ele compara a voz de Deus, a voz do trovão. Eu até falei sobre isso ontem, né? Contei até um testemunho meu, né? Sobre isso, sobre a voz de Deus, que é comparada à voz do trovão. E Davi fala sobre isso, né? Sobre esse trovão, né? E então, Davi fala, então Deus começou a me ajudar. E Deus lá do céu, né, vendo que aqui embaixo o meu exército era pouco, que eu ia morrer, que eu não tinha jeito, Deus começou lá do céu a lançar as flechas dele e matar os meus inimigos, né? E o que são as flechas de Deus que Davi tá falando? São os raios, né? Então, foi igual uma cena de uma guerra, que a gente já viu isso acontecer, né? Tem uma guerra também que Deus fez isso. E Deus, então, fecha o tempo, começa a vir trovões, né? Começa a vir relâmpago, né? E começa a vir raio. E o raio começa a vir na cabeça do inimigo, né? Então o raio vem e mata o inimigo. O raio vem e mata o inimigo. Começa a cair na cabeça dos inimigos de Davi, os raios. E Davi fala isso. Então Deus me livrou. Deus ouviu minha oração no meu momento de desespero. Eu decidi clamar a Ele, porque não havia saída para mim, né? Então eu decidi orar a Deus. Deus me respondeu e Ele começou a lançar as flechas dele. Ele começou a guerrear por mim. Ele começou a guerrear comigo, né? A minha guerra, ele começou a lutar a minha guerra comigo. E então, os meus inimigos começaram a ser abatidos, né? Os raios caíam na cabeça dos meus inimigos e os inimigos morriam. Então, quando os meus inimigos começaram a perceber que Deus era comigo, que Deus estava lançando dos céus raio na cabeça deles, eles começaram a se dispersar e esconder. E então, Deus lançou um relâmpago e clareou tudo para não permitir que eles se escondessem. E Deus então tornou clara toda a terra. Ele tornou a terra totalmente nua para que ninguém se escondesse. Então Deus começou a castigar os meus inimigos. E Davi começa a relatar isso para a gente, como eu disse ontem, tá bom? Então no versículo 7, Davi diz isso. Então a terra começou a tremer, né? Eu falei sobre isso, provavelmente começou a ter um terremoto ali, né? Quando ele orou a Deus, Deus começou a responder ele, começou a ter um terremoto, porque a gente vai ver que a nação inimiga percebe que Deus é com ele e começa a fugir, né? Então começou a ter um terremoto. Ele diz que o terremoto era tão potente, tão grande, que até os montes balançaram, até os montes, as montanhas tremiam, né? Porque Deus estava irado com aqueles inimigos de Davi. Aí então diz que do nariz de Deus começou a sair fumaça, né? E da boca de Deus começou a sair brasas e fogo devorador, né? Então começou a vir aquela tempestade, né? Começou a vir aquele raio, tudo. Então agora no versículo 9, gente, eu falei com a maior riqueza de detalhes na aula de ontem isso, de uma forma bem poética, eu falei ontem, tá? Eu não vou hoje ficar igual eu falei ontem, porque senão vai ficar uma aula muito longa, tá? Então eu sugiro, se possível, você voltar para a aula de ontem também, tá? Eu vou tentar falar o que eu puder falar aqui na aula de hoje, é claro, né? Para não só ler. Mas o ideal é você voltar para a aula de ontem, porque, nossa, eu falei com tantos detalhes, né? Então, no versículo 9, Davi começa a dizer, né, que Deus abriu o céu, né? E Deus desceu dos céus com uma nuvem debaixo dos pés. Davi aqui está falando de uma forma poética, né? Então, poeticamente falando, Davi fala que o tempo mudou do nada. Ele orou
e o tempo mudou. Então começou a ter um terremoto na terra, depois da oração dele, e o céu que estava aberto ficou escuro, né? Ficou cheio de nuvens cinzas, nuvens carregadas, então começou a vir relâmpago, trovão e começou a vir raio, né? Então ele diz o quê? Por quê? Porque Deus ouviu minha oração. Então Deus veio montado numa nuvem. Uau, olha o que ele diz. Deus abriu o céu e desceu montado numa nuvem e trouxe nuvens sobre o céu. Isso é uma poesia, né, que Davi está escrevendo. Ele está querendo dizer que Deus que arquitetou tudo aquilo. Não foi um evento extraordinário, foi a natureza. Não, foi Deus. Deus que fez aquela cena acontecer. Então no versículo 10, Davi continua. Deus voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Eu expliquei isso ontem também. Não é que Deus ficou voando nas asas de um querubim, né? E Davi viu, né, Deus voando nas asas de um querubim, né, e voou rápido nas asas do vento, né. O que Davi está querendo dizer aqui? Aqui é uma poesia, né. Então, por meio de uma metáfora poética, ele está querendo dizer que Deus viajou tão rápido que o céu inteiro, de uma hora para outra, ficou cinza, né. Então, parece que não havia nuvem nenhuma, estava bem aberto o céu. Aí, do nada, ficou cheio, né, e é isso que ele está querendo dizer, Deus voou rápido demais, né. Então, poeticamente, Deus voou nas asas de um querubim, e ele voou tão rápido porque ele foi pelas asas do vento, né? Então, o que ele está querendo dizer, Davi, é isso, que Deus fez o céu que estava totalmente limpo ficar totalmente escuro, muito rápido, né? Então, Deus foi muito rápido. Então, no versículo 11, Davi continua, então Deus se cobriu de escuridão. Nuvens grossas, cheias de água, estavam ao redor de Deus. Versículo 12, Davi continua descrevendo. Brasas e chuva de pedra saíram dos relâmpagos. Então começou a chover, gente, granizo. Começou a chover pedra, né? Chover pedra de água, né? Então é granizo. Então começou a sair brasas, chuvas de pedra saíram dos relâmpagos que estavam diante dele e atravessaram as nuvens escuras. Então Deus começou a fazer algo extraordinário aqui, né? Para abalar os inimigos, né? E para matar os inimigos de Davi. Então no versículo 13, Davi continua. Então o Senhor trovejou do céu. O Altíssimo fez ouvir a sua voz. Foi o que eu disse, Davi compara a voz de Deus a um trovão. Então começaram os trovões. E Davi fala, Deus começou a falar lá do céu. Os trovões é a voz de Deus, né? Deus falando, né? Então, no versículo 14, Davi diz que Deus começou a atirar lá do céu as flechas dele sobre os inimigos de Davi, né? O que são as flechas de Deus? Os raios, né? A gente tem que imaginar essa cena que Davi está escrevendo, né? Então, é uma cena de chuva, uma cena de um temporal, né? E Deus está lançando as flechas. O que são as flechas de Deus? Os raios. Então, Deus está lançando os raios dele sobre os inimigos de Davi. Então, gente, a gente imagina a cena que eu havia descrito. Então, vem um raio, cai na cabeça de um inimigo de Davi. Vem outro raio, cai na cabeça do inimigo de Davi. Então, os inimigos de Davi começam a ver que os raios estão caindo só na cabeça deles, não está caindo na cabeça de ninguém de Israel. Então, eles começam a fugir, né? Eles se espalham e começam a fugir dos raios. Então diz aqui que com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Então com o clarão do relâmpago Deus fez eles fugirem. Então Deus lançando os relâmpagos, lançando os raios, eles com aquela claridade que aquele relâmpago produzia, eles conseguiram fugir e tentar se esconder, porque estava muito escuro. Deus fez tudo escurecer, né? Aí no versículo 15 diz que nesse momento, quando pelo clarão que Deus mandou, eles começaram a se esconder, Deus não permitiu que eles se escondessem. Aí fala que Deus fez a terra ficar totalmente nua, né? Deus fez a terra ficar descoberta, para que Deus visse os inimigos de Davi, para que eles não se escondessem. Então diz isso no versículo 15, que é igual que eu li ontem, gente, capítulo 22. Diz assim, quando tu, ó Senhor Deus, repreendeste os teus inimigos e furioso trovejaste contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Foi o que eu falei ontem, né? Tem um determinado momento aqui da história que parece que eles estão lutando no mar, né? Porque Davi vai usar essa linguagem para falar, essa linguagem poética. E ele fala, Deus me tirou lá do mar profundo, né? Então ele fala, eles estão lutando no mar. Não, eles não estavam lutando no mar, eles estavam lutando na terra, né? Mas é uma linguagem poética que Davi está dizendo aqui. Então Davi está dizendo o quê? Que quando eles tentaram se esconder, Deus fez com que a terra ficasse pelada, a terra ficou nua diante dele e ninguém conseguia se esconder nela mais.
É isso que Davi está querendo dizer, né? É uma linguagem poética. Então ele está querendo dizer que Deus deixou nu até o fundo do mar. Se eles quisessem se esconder no fundo do mar, eles não conseguiriam. Porque Deus deixou nu até o fundo. Deus estava vendo tudo. Deus estava vendo todos os lugares. É isso que Davi está querendo dizer, né? É uma linguagem poética. Então ele diz aqui que todos os alicerces da terra ficaram descobertos. Então eles não conseguiam se esconder de Deus. Aí no versículo 16, Davi diz: e lá do alto, Deus me estendeu a mão e ele me segurou. E então ele me tirou do mar profundo. Foi o que eu expliquei ontem. Davi não estava, gente, no mar. Davi não estava afundado no mar, né? Davi não estava no mar profundo. Não, não é isso. É uma poesia. Então ele está usando metáforas, né, para descrever o que ele está falando, né? Igual ele falou raios, né? O raio é a flecha de Deus. Ele está descrevendo aqui, né, o cenário de uma forma poética. Então, ele não está no mar. Deus não foi lá, ele estava morrendo afogado. Não, não era isso. Mas ele estava se sentindo em uma profundeza. É isso que ele está dizendo. Eu estava como alguém que realmente estivesse no mar profundo. Eu não tinha saída, né? Era essa a minha situação. Eu não tinha saída. Eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha para onde subir. Não tinha para onde correr. Eu me sentia sobre um peso enorme em cima de mim. Eu não tinha para onde escapar. Mas Deus foi lá e me resgatou. É nesse sentido. É que nem eu expliquei isso ontem também. É que nem, por exemplo, quando a gente fala, a pessoa tá no fundo do poço. Literalmente, a pessoa não tá no fundo do poço. Você não tá vendo a pessoa lá no fundo do poço. Mas é uma forma, uma metáfora, né? Pra você usar que a pessoa tá no pior momento da vida dela, né? E é isso que Davi tá querendo dizer aqui. Não é que ele tá literalmente no mar profundo. Mas ele tá num momento muito difícil da vida dele, onde ele achava que a morte era certa. É isso que ele tá querendo dizer. Aí no versículo 17, Davi continua: Deus me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Foi o que eu disse ontem. Davi não esconde isso. Davi em momento nenhum fala, eu me livrei por mim mesmo, né? Eu me livrei porque eu sou bom, eu me livrei porque meu exército é bom, eu me livrei porque... Não, ele mesmo fala, não, pelo contrário, os meus inimigos eram mais fortes do que eu, todos eles eram mais poderosos do que eu, mas não eram mais poderosos do que o meu Deus, e o meu Deus foi que me resgatou. É isso que Davi está dizendo, né? Então no versículo 18, Davi continua: quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, né? Então eles aproveitaram, né? A gente lembra que Edom fez isso, né? Lembra que enquanto estava tendo uma guerra com os sírios lá, Israel lá perturbada com os sírios, quando eles voltaram para Israel, quem estava lá em Israel? Edom. Edom querendo tomar, né? Aproveitaram ali a dificuldade que Israel estava vivendo, lutando contra outra nação, e quiseram tomar conta de Israel, né? E provavelmente isso aconteceu mais vezes, né? Os inimigos se aproveitaram de uma guerra para querer atacar ele, né? Viam que eles estavam cansados, estavam em guerra, iam lá tentar atacar. Provavelmente isso deve ter acontecido muitas vezes. Se os edomitas fizeram, os outros devem ter feito, né? Então, Davi diz isso. Eles se aproveitavam. Quando eu estava no meu momento mais vulnerável, quando eu estava no meu momento mais frágil, eles se aproveitavam para me atacar, né? E, gente, no mundo espiritual é assim também, né? Quando a gente está mais frágil, é que vem os ataques, né? Espirituais, né? Então, é isso que Davi está falando aqui também, né? Então, quando a gente está mais frágil, por isso que a gente tem que buscar sempre a palavra de Deus, né? Porque a gente não encontra forças em nós mesmos, né? Mas sim em Deus, né? E Deus é a palavra, né? Você busca a palavra de Deus, você busca a Deus, né? E Davi está dizendo isso. No momento mais frágil que ele se encontrava, é quando os inimigos atacavam ele. Mas Deus o protegeu em todos esses momentos. Por quê? Porque ele estava com Deus, né? Por isso que é importante a gente buscar Deus, né? A gente pode estar no nosso momento frágil, né? Mas a gente não vai ser atacado, porque Deus vai nos proteger, né? Então, é assim, às vezes existem momentos frágeis que é impossível a gente ser liberto do momento frágil. Por exemplo, a pessoa perdeu alguém, tá vivendo um luto. Isso é um momento frágil, onde o inimigo vai vir e vai tentar atacar você, porque você tá no momento frágil. Mas se você se esforçar em Deus, se você buscar a palavra de Deus, Deus vai te proteger desses ataques, Deus vai te fortalecer, né? E é isso que Davi tá dizendo aqui. Então, Davi diz que então Deus livrou ele do perigo e salvou a vida dele, porque Deus o ama. Então, no versículo 20, Davi continua: o Senhor Deus me recompensa porque eu sou honesto. Ele me abençoa porque eu sou inocente. Do versículo 20 em diante, gente, a gente vai observar agora, como eu havia dito ontem, que Davi vai começar a usar uma linguagem de alguém que é justo,
né? Ele vai começar a falar, ah, Deus, eu nunca infringi sua lei. Ah, Deus, eu nunca errei. Ai, eu sou honesto. Ai, Deus, eu sou inocente. Ai, Deus, eu não tenho culpa, né? E a gente falou bastante sobre isso ontem, tá? Eu vou falar agora só por cima, porque ontem a gente falou bastante sobre isso. E eu falei pra vocês, eu expliquei que a gente para e pensa, fala, nossa, Davi é um hipócrita. Como assim Davi é inocente? Como assim Davi é honesto, né? Davi fez o que fez com Urias. Onde há a honestidade naquilo que ele fez, né? Onde há a inocência no que ele fez com Batseba, né? Como assim, né? E eu expliquei sobre isso ontem, né? Eu falei sobre isso ontem. Quando Deus nos perdoa, a paz, Manuel, quando Deus nos perdoa, Deus esquece o nosso passado. Deus não nos acusa mais pelos nossos pecados. E Davi tinha essa consciência. Davi foi perdoado, né? Então, o pecado de Davi foi apagado. A transgressão de Davi foi apagada. O passado de Davi foi apagado. Passado pecaminoso, né? Mas ser apagado, ser perdoado é uma coisa. Sofrer as consequências é outra. Eu falei sobre isso ontem, né? Então, assim, o pecado de Davi foi apagado? Foi. Foi perdoado? Foi. Não existe mais culpa sobre Davi porque não há mais pecado. Porque vai ter culpa em cima dele se ele não tem mais pecado? Porque Deus apagou com o perdão, né? Então, mas há consequência das nossas atitudes, né? Então, ele tem que experimentar as consequências da atitude dele. Mas não há mais culpa nele. Não há mais pecado, né? Não há mais malícia. Não há mais transgressão. Porque ele foi perdoado. Eu ainda falei bastante sobre isso ontem. Eu dei até o exemplo. Quando a gente é perdoado, né? Quando uma pessoa perdoa alguém, significa liberar essa pessoa. Quando você perdoa alguém, você perdoou. Você não tem que ficar jogando na cara o que essa pessoa fez, né? O perdão é você esquecer o que essa pessoa fez. Então, nunca mais você vai falar sobre aquilo. É como se aquilo não tivesse existido. Isso é o perdão. Isso é o perdão. É você não falar, mas lembra o que você fez? Não, ou você perdoou ou você não perdoou. Se você tá jogando na cara da pessoa, é porque você não perdoou. Perdoar é não falar mais. Perdoar é esquecer, né? E é isso. Deus perdoou Davi. Então Deus esqueceu o pecado de Davi. Então Deus não vai ficar cobrando o pecado de Davi. Deus não vai ficar acusando Davi, né? Então você vai e pensa, mas tá bom, tudo bem, Deus perdoou, Deus não vai ficar mais acusando ele, mas ele fala que ele é inocente, ele fala que ele é honesto, né? Foi o que eu disse na aula de ontem também. Para Deus, não importa o que eu fui ontem. Para Deus importa o que eu sou hoje. Para Deus importa o que eu sou agora. Para Deus importa o que eu vou ser amanhã, né? Agora, o meu passado, para Deus não importa. Já superamos isso. Deus me perdoou, né? Então, para Deus, o que importa é o que eu sou hoje. O meu passado não define a minha identidade para Deus. Não. Meu passado não diz quem eu sou, né? O que diz quem eu sou é o meu hoje. O que eu faço hoje, com o perdão que Deus me deu. Isso define quem eu sou. Né? Não o meu passado, o que eu fiz. O que eu fiz, não. E é isso. Davi agora pode dizer, eu sou honesto. Sim, ele pode dizer que ele é honesto. Mesmo ele tendo feito o que ele fez. Por quê? Porque o passado não define ele. Porque ele recebeu o perdão de Deus. O que importa é o que ele foi depois do perdão de Deus. E ele diz, eu fui honesto. Desde que Deus me perdoou, eu fui honesto. Desde quando eu recebi o perdão de Deus, eu fui justo. Desde quando eu recebi o perdão de Deus, eu não agi mais com maldade. Desde que eu recebi o perdão de Deus, eu não agi mais com malícia. E é isso que importa para Deus. Não o meu passado, enquanto eu havia pecado. Não, mas o que eu fiz depois do perdão. Isso importa para Deus. O que eu fui depois do perdão. O que eu sou depois do perdão de Deus. Isso é o que importa para Deus. Por isso que Davi tem autoridade para dizer, eu sou inocente. Né? Eu até expliquei bastante sobre isso ontem, né? Porque é difícil a gente imaginar alguém inocente, né? Porque a gente pensa em inocência como a pureza de uma criança, né? Quando a gente fala em inocência, a gente pensa assim, é a pureza de uma criança que não conhece a maldade, que não conhece o mal. Chega uma determinada idade que a criança começa a ter contato com o mundo, com a malícia, que ela já não é mais inocente. E aquela inocência já não volta mais. Né? Às vezes a gente fala como eu queria voltar a ser criança, porque há uma inocência na criança, né? Que é uma inocência sem malícia, sem maldade, né? Porque ela nunca teve contato com a maldade. Mas a inocência
que nós recebemos em Cristo é diferente dessa inocência genuína da criança, né? E Cristo fala isso no Novo Testamento. Eu até falei sobre isso ontem também com mais detalhes. Cristo até fala sobre isso no Novo Testamento. Cristo fala para nós sermos como as crianças, né? Em qual sentido? A inocência, né? É lógico que a gente não consegue mais ter inocência genuína. Não conseguimos mais, porque a gente já conheceu o mal. Eu já conheci a malícia. Eu já conheci a maldade. Eu já fui ruim. Eu já pratiquei coisas ruins. Então, eu não consigo mais a inocência genuína de uma criança. Mas, em Cristo, nós temos uma outra inocência. Que inocência é essa? É a inocência que Davi tem, que ele está alegando aqui. Qual inocência? A inocência de não praticar o mal. Eu sou inocente não porque eu não conheço o mal. Eu sou inocente porque eu não pratico o mal. Eu conheço o mal. Eu sei o que é mal. Eu já fui mal. Mas hoje eu não pratico mais. Então hoje eu sou inocente. Porque eu não pratico mais o mal. Eu conheço a malícia. Eu sei o que é ser malicioso. Mas hoje eu sou inocente. Por quê? Porque eu não pratico mais. Eu não tenho mais malícia. Eu não olho mais maliciosamente para ninguém. Eu não faço mais as coisas com malícia. Eu não faço mais as coisas com o meu coração malicioso. Isso é a inocência que Jesus fala, né? Porque a inocência genuína a gente não tem mais, não adianta. Só a criança tem. Agora, mas a gente tem essa inocência, que é a inocência de não praticar o mal, de não ter malícia, de não ter maldade, né? De não fazer as coisas com maldade. É isso. E Davi agora alcançou isso, gente. Porque foi como eu disse, não importa quem eu era no meu passado transgressor. O que importa é o que eu sou depois do meu perdão. Depois que Deus me perdoou, o que eu sou? É isso que diz. É isso que conta, né? E é isso. Davi, depois que ele foi perdoado pelo pecado dele com Batseba, ele agora é inocente. Por que ele é inocente? Porque ele já não pratica mais o mal. Porque ele já não é mais malicioso. Ainda que ele tenha sido no passado. Sim, no passado ele foi mal, quando ele matou Urias. Ele foi malicioso quando ele se deitou com a mulher de Urias. Mas o meu passado não diz quem eu sou para Deus, mas sim o meu presente. Para Deus o que importa é o que eu sou hoje. E é isso, Davi hoje é inocente. Porque desde o perdão ele não pecou mais. Desde o perdão ele foi honesto, né? E eu falei bastante sobre isso ontem. Aí no versículo 21, Davi continua. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Também falei bastante sobre isso ontem. Aí no versículo 22, Davi continua. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. Também falei sobre isso ontem. Só com o pecado com Batseba, Davi feriu mais de 2 mandamentos de Deus. Cobiçar o alheio, ele cobiçou a mulher alheia, cometeu homicídio, adultério, gente, é um monte de mandamento. Davi feriu um monte de mandamento, né? E fora as leis de Deus que ele também feriu, né? Ele feriu um monte de coisa. A gente lembra, eu até falei sobre isso ontem, que as leis de Deus são mais de 600 leis, né? Que tem na Bíblia. Teve até uma aluna que perguntou sobre isso, eu falei ontem, né? Que a lei de Deus é extensa, a aliança da lei é extensa. A aliança da lei não se resume nos 10 mandamentos. A aliança da lei são mais de 600 leis que eles tinham que cumprir, né? Então, Davi diz, eu não transgredi as suas leis, né? Eu não desobedeci os seus mandamentos. Ele fala, mentiroso, né? A gente pensa, você é um mentiroso, você descumpriu sim os mandamentos de Deus. Você descumpriu sim as leis de Deus, né? Gente, é a mesma regrinha que eu dei agora, né? O que ele fez antes do passado, antes do perdão, não importa, é passado, foi esquecido, foi apagado, né? O que importa é o que ele fez depois do perdão que ele recebeu de Deus. Depois do perdão que ele recebeu de Deus, ele não desobedeceu mais. Ele começou a obedecer a Deus, ele não pecou mais, né? Isso é o que importa, o que ele fez depois do perdão, né? Não antes, o passado dele não importa, quantos ele matou, não importa, nada disso importa para Deus, mas sim o que ele fez depois do perdão, né? Depois dele ter sido ali perdoado por Deus. Aí no versículo 23, Davi continua, Deus sabe que eu não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal, né? É a mesma regra, depois do perdão. Versículo 24, por causa disso, porque eu sou inocente, porque eu não sou maldoso, porque eu não cometi mal, porque eu não transgredi a lei dele, porque eu não descumpri nenhum mandamento dele, por causa disso,
né, ele me recompensa. Porque ele sabe que eu sou honesto, eu sou sincero, né? E porque Deus sabe que eu não tenho culpa de nada, né? Então é isso, gente, não há mais culpa. Não há mais culpa. Por isso que Davi pode dizer, eu não sou culpado de nada. Eu não estou fazendo isso, passando por isso, porque eu mereço. Deus está me punindo porque eu tenho uma culpa. Não. O castigo dele já foi dado quando o profeta Natan falou que ia acontecer. Aquilo era o castigo de Davi, que já foi lançado. Mas Deus não vai ficar punindo Davi direto. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, né? Tem pessoas que vão pensando, ai, Deus está me punindo. Ai, Deus tá... Tudo que acontece é uma punição por uma mesma coisa. A pessoa fica achando, né? Mas, gente, quando a gente renasce em Cristo, quando a gente recebe o perdão de Deus, não há mais culpa. Deus está me punindo do que se eu não tenho culpa? Né? Mas há uma coisa, né? O que eu fiz tem consequências. Eu vou experimentar as consequências do que eu fiz, né? Então, as atitudes que eu fiz vão ter consequências. Por exemplo, né? A pessoa foi e matou alguém. Ela se arrependeu. Deus perdoou essa pessoa. Não há mais culpa sobre essa pessoa. Então, essa pessoa não vai ser punida por Deus. Deus não vai castigar essa pessoa, vai matar o filho dela. Não, não vai ser punida. Mas há consequências. Ela vai ter que ser presa. Ela vai ter que cumprir a pena dela, né? Então, há consequência, né? Ela não vai ser liberta da consequência do pecado dela. Ela vai ter que sofrer as consequências do pecado dela. Mas não há mais culpa. E é isso que Davi está dizendo. Eu não tenho culpa de nada. Para Deus estar me punindo agora. Eu não tenho culpa. Então, no versículo 25, ele continua. Tu, ó Senhor Deus, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. O Senhor é bom com quem é bom. O Senhor é fiel com quem é fiel ao Senhor. O Senhor é correto, age corretamente, dá o que é certo para quem é certo. Né? Para quem age errado, vai receber o errado, vai receber o que é mal. Mas para quem age corretamente, faz tudo certinho, né? Honesto, né? Deus age de tal forma. No versículo 26 continua. O Senhor é puro, Deus, para os que são puros, mas o Senhor é inimigo dos que são maus. O Senhor salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. O Senhor me ilumina. Ai, que lindo, esse versículo 28 é novo, a gente não tinha visto ele ontem. No capítulo 22 não tem esse versículo, mas eu achei muito lindo. Diz assim, o Senhor me ilumina. O Senhor, meu Deus, é quem acaba com a minha escuridão. Ai, gente, que lindo, né? Quando eu estou na minha escuridão ali, naqueles pensamentos horríveis, quando eu estou nas minhas trevas, né? Quem me resgata das minhas trevas? É Deus. Deus vem com a luz dele e me tira daquela escuridão. Tudo torna claro, né? Ah, eu achei tão lindo esse versículo quando eu li, porque realmente é assim, né? Às vezes tem determinados momentos das nossas vidas que a gente se encontra numa escuridão, né? A gente vê tudo tão escuro, tudo tão nebuloso, né? Tudo tão em trevas, né? Mas se a gente busca Deus, Deus vem. E Deus chega com a luz dele e trazendo luz para as nossas trevas. E onde era só escuridão, começa a sair luz, né? E a verdade é que a luz vai entrando e vai clareando tudo, né? E é isso que Davi está dizendo. Que lindo. Versículo 29, Davi continua. O Senhor é quem me dá forças para atacar os meus inimigos. E o Senhor é quem me dá poder para vencer as defesas dos meus inimigos. Eu sozinho jamais conseguiria vencer os meus inimigos, mas o Senhor é que me faz vencer. Então no versículo 30, Davi continua. Este Deus faz tudo perfeito. Ele cumpre tudo o que ele diz. Ele é como um escudo para os que procuram a proteção dele. Ah, Deus é único. Ele é o único Deus. Somente Ele é a nossa rocha. Ele é o Deus, versículo 32, que me dá força. Ele é o Deus que me protege aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. Ele está me protegendo. Claramente, né, José, né? A gente lembra, né? José lá no Egito, vendido como escravo, Deus protegia ele. José foi para a prisão como estuprador, gente. Para uma prisão como estuprador não é fácil, não. Deus protegeu ele. O povo viu que José era inocente. Uau! E é isso, não importa onde eu vá, Deus me protege. Versículo 33. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas, né? Então eu falei sobre isso ontem também. Deus não te deixa tropeçar e Deus te deixa
no alto, né? Ele te põe no alto, num lugar muito alto para te proteger, né? Não é qualquer coisa que vai te alcançar ali, não. Ele te põe num lugar bem seguro. Tem até uma passagem, eu acho que é no livro de Jó, que fala sobre isso, né? Sobre, compara, se eu não me engano, compara as águias com o avestruz, né? Eu até falei sobre isso, que o avestruz é considerado o animal mais burro que tem, né? Porque ele mata o próprio filho, né? Ele não consegue deixar os ovos num lugar seguro. Ele larga em qualquer lugar. E às vezes até ele pisa no ovo, né? Eu até expliquei sobre isso no livro de Jó. E a águia é diferente, né? Eu acho que era a águia. É um animal, assim, um pássaro. Eu acho que é a águia. Ela faz o ninho dela na montanha mais alta, no lugar mais alto, né? Onde ninguém vai tocar. Tá muito seguro. O ninho dela tá muito seguro, né? E no livro de Jó fala sobre isso, né? Eu lembro dessa passagem extraordinária. E Deus fala, né, para Jó, quem foi que fez isso, né? Como foi? Quem foi que deixou o avestruz burro desse jeito, né? Esse ponto, né? E ao mesmo tempo a águia esperta desse jeito a pôr o ninho lá em cima, tão escondido, né? E o avestruz, enquanto isso, deixa o ovo lá à solta. E às vezes o avestruz é tão burro, até falei sobre isso no livro de Jó. O avestruz é tão burro, mas tão burro, mas tão burro, que ele deixa o ovo em um lugar, ele passa, pisa no ovo, ele vê que matou o filhote dele, depois ele põe outro ovo lá, no mesmo lugar. Ele não aprende, né? Ele não vai lembrar que ali ele passou e pisou. Não, ele esquece. É muito burro, é um animal muito burro, né? E é isso, né? E aqui Davi fala isso, que Deus o deixa na montanha mais alta, né? O protege na montanha mais alta. O versículo 34 também diz algo lindo, que eu tinha comentado na aula de ontem, que fala igual falou no capítulo anterior. Davi diz assim: Deus me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Eu falei sobre isso ontem, né? Na aula de ontem, que lindo. Davi diz aqui, né, que Deus não manda nenhuma batalha que a gente não esteja preparado, né? Toda batalha que Deus dá pra gente é porque Deus entende que a gente está preparado para passar por aquela batalha, né? Então Deus entende que a gente pode passar por aquilo. O Novo Testamento fala sobre isso, fala que Deus não dá nada que a gente não possa suportar, né? Então tudo que Deus dá é porque Deus viu que eu tenho capacidade de aguentar aquilo, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo que Deus me preparou para a batalha. Então, se Deus está me mandando determinada batalha, se eu estou passando por determinada guerra na minha vida, é porque Deus entende, né, que eu estou preparada. Eu estou preparada para aquela guerra. E tem mais que Davi diz aqui. E Deus me manda para essa batalha para que eu possa usar nela os arcos mais fortes. Deus não me manda despreparada para uma guerra. Eu estou preparada, mas eu não estou sem armas. Deus me dá as armas necessárias para eu vencer essa guerra. É isso que Davi está dizendo, né? Toda batalha que Deus me dá, toda guerra que Deus me dá porque Ele vê que eu estou preparada para passar por essa guerra. E Ele só me dá porque eu tenho as armas necessárias para vencer. As armas fortes, né? E é isso que Davi está dizendo aqui. Uau! Versículo 35, então Davi continua. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. E o teu poder é o que me tem sustentado. O Senhor Deus não tem deixado que os meus inimigos me alcancem. E eu não caí nenhuma vez. Versículo 37. Persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Fabiane, a paz, eu vou pedir para você colocar, por favor, no mudo. Imagina. Obrigada. Versículo 37 diz assim: persigo esses inimigos e os pego de surpresa. Não paro até acabar com eles, né? Então aqui Davi está dizendo sobre todo o livramento de Deus, né? Sobre tudo que Deus fez por ele, né? Tudo que Deus faz para ele e como ele venceu as batalhas, né? Porque, gente, a gente lembra qual que é o momento histórico que Davi está vivendo agora, né? Tem paz em Israel, não tem mais guerra. E Davi está querendo lembrar por que é que não tem mais guerra em Israel. Porque Deus fez com que ele vencesse, não foi Davi. Não é Davi que é bom, não é Davi que é forte, não é o exército de Davi que é bom, é Deus.
É isso, Davi, que lindo, né? Davi tá dando todo o mérito para Deus da vitória, né? Tem uma música, né, muito bonita, né, que eu conheço, que diz assim, eu te dei as minhas derrotas e eu também te darei as minhas vitórias, né? E é isso, Davi agora, né, ele tá dizendo, não, gente, a vitória não é minha, é de Deus, foi Deus, não fui eu, né? Então ele continua aqui no versículo 37, eu os esmago e eles não podem se levantar, eles caem derrotados aos meus pés, os meus inimigos. Então aqui no versículo 39, Davi fala, e o Senhor Deus foi quem me deu força para a batalha. Não fui eu que derrubei porque eu tinha força para derrubar os meus inimigos. Foi o Senhor. É o Senhor quem faz com que eu derrote os meus inimigos. Você vê, ele acabou de falar que ele colocou todos os inimigos aos pés dele, que ele derrotou todo mundo, só que agora ele faz questão de dar o mérito para Deus. Não fui eu, foi Deus. Porque eu não tenho força em mim mesmo. Mas foi a força de Deus que me fez vencer a batalha, né? Foi Deus que me fez derrotar os meus inimigos. Então aqui no versículo 40, Davi continua. O Senhor Deus faz com que os meus inimigos fujam de mim. E eu destruo os que me odeiam. Versículo 41. Eles gritam pedindo socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Clamam o Senhor Deus, mas ele não responde. Eu falei isso sobre isso ontem, né? Então, aqui Davi está dizendo, ó, na hora que eu estou enfrentando eles, os meus inimigos vieram para lutar contra mim. E quando eles percebem que eu estou ganhando, eles começam a pedir socorro, né? Mas não há quem os livre. Eles começam a orar para os deuses dele, pedindo socorro para as outras nações, e ninguém liberta eles da minha mão. Aí, quando eles estão vendo que o negócio está muito feio, eles começam a pedir socorro até para o Senhor, o meu Deus, né? Mas o Senhor não responde a eles, porque o Senhor é meu Deus, o Senhor está comigo, né? Então, no versículo 42, Davi continua. Eu os esmago, e eles viram pó, o pó que o vento leva. Eu os piso como se fossem a lama das ruas. Versículo 43, Davi continua, né? A gente tinha falado sobre isso também na aula de ontem, que tem esses versículos também ontem. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Então aqui Davi agora está descrevendo pra gente um cenário, né? Era muito comum, a gente vê isso ainda hoje, né? Por exemplo, tem uma autoridade levantada, né? Foi um rei levantado e levantam-se alguns rebeldes do povo, né? Querendo derrubar aquele rei, né? Não acontece isso? Querendo derrubar presidente e tal. Então acontece que levantam-se alguns rebeldes e querem derrubar o rei. E é isso que Davi está dizendo aqui. Davi está dizendo, Deus, o Senhor me livra até das revoluções do povo. Ou seja, não tem nenhum rebelde querendo me derrubar aqui, né? Então parece que não tinha ninguém que estava insatisfeito com o governo de Davi, né? E se havia, acabava logo, pelo jeito, né? Então não havia rebeliões contra o governo de Davi. E além disso, Davi fala, não só isso, Deus. O Senhor também me colocou como rei de outras nações. Hoje eu não sou rei só de Israel. Eu sou rei dos filisteus porque eu mando até mesmo no rei dos filisteus, né? Porque a gente lembra que a Filistia agora estava subordinada a Israel. Os amonitas, os moabitas, os sírios, né? Os edomitas, eles todos estavam sujeitados a Israel. Então, agora, Davi manda nos reis desses povos, né? Então, Davi agora manda até em nações que não é de Israel. Ele manda em outras nações, que não é do povo de Deus. E é isso que ele diz, né? O povo que antes eu nem conhecia Deus, agora são meus escravos, agora eles me servem, eles fazem o que eu mando, né? Então no versículo 44, Davi continua descrevendo isso. Davi fala, olha, estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando eu dou ordens, né? Foi o que eu acabei de falar, né? Então agora ele dá ordens até para nações pagãs. Ele dá ordens para Edom, dá ordem para Filistia, né? Dá ordem para Moabe, dá ordem para Amon, para os sírios. Ele fica mandando agora, né? Então, no versículo 45, Davi diz que eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. Então, quando Davi chega, né? E tá o rei lá da cidade, aí Davi chega e manda até no rei daquela cidade, né? Davi chega lá na Filistia, ele tá subordinando a Filícia a ele. Ele subjuga os filisteus, né? Ele subordinou ali, ele subjuga a Filístia. Então, quando ele chega lá, né? Ele fala que até o rei, quando se levanta, o rei sai tremendo, o rei sai
sem coragem. Eles não têm coragem de enfrentar Davi, né? Então, no versículo 46, Davi continua: o meu Deus vive. O meu Deus está vivo, né? Então, aqui ele continua: louvem aquele que é a minha rocha. Anunciem a grandeza do Deus, que é o que salva a minha vida. Versículo 47. Deus me vinga dos meus inimigos. Ele põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Versículo 48. Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Versículo 49. Por isso eu te louvo entre os gentios, entre os pagãos, né? E a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias, ele está pedindo, né? Deus me dê, né? Deus me dê grandes vitórias, né? Dê grandes vitórias ao seu rei, né? A mim, que o Senhor escolheu. E mostra, Deus, o seu amor, né? Mostra, Senhor, o seu amor para quem o Senhor escolheu, né? Para mim e para minha descendência, por todos sempre, né? Então aqui Davi termina esse salmo, tá bom? Então você vê que esse salmo é idêntico ao segundo livro de Samuel, capítulo 22, que a gente estudou ontem, tá bom? Então, amém. A gente vai terminar aqui hoje a aula. Na quinta-feira a gente vai ver então um capítulo extraordinário, muito legal. A gente vai falar muito sobre Jesus, né? A gente vai estudar o segundo livro de Samuel, capítulo 7, na quinta-feira, que é um momento histórico onde Deus fala que o Messias virá de Davi. Deus faz essa promessa e fala: não, Davi, uma coisa eu prometo, que o Messias vai vir de você. E Davi entendeu isso. A gente vai ver que Davi começa a fazer um salmo de agradecimento ali. E Davi fala: quem sou eu, Deus, para o Senhor falar que o Messias vai vir de mim? Glória a Deus. Então Davi entendeu. E a gente vai ver isso. É lindo, né? Então vem essa promessa e a gente vai ver que Deus fala sobre Jesus. E Deus fala que Deus vai levantar um. E esse vai erguer o verdadeiro templo de Deus. E esse que vai levantar o verdadeiro templo de Deus vai ser um rei que vai viver eternamente. E ele vai estar eternamente no trono. Ninguém vai tirar ele do trono. E ele não estava falando de Salomão. E ele não estava falando do templo de Salomão. Ele estava falando de nós, o templo que foi erguido por Jesus, né? Hoje nós somos o templo, a última casa que foi erguida por Jesus, né? E também ali está falando sobre Jesus, o rei que está assentado no trono e que nunca vai sair. Ele sempre estará assentado no trono. Será o rei eterno. E a gente vai ver isso na próxima aula, na quinta-feira. É muito lindo. Então, amém. Eu convido vocês para quinta-feira, então, gente, tá bom? Amém. Pra gente se encontrar na quinta-feira e falar sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou me despedir do Facebook, do YouTube e do Instagram, tá bom? Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Até quinta-feira.